Meu nome é Luiz Aguiar, eu tenho 37 anos e eu sou sapatão. Sou Gabriel, tenho 17 anos e sou bissexual. Oi, meu nome é Manuela, eu tenho 15 anos e eu sou bissexual. Meu nome é Aniele, eu tenho 16 anos e eu me identifico como pansexual. Meu nome é Ian, eu tenho 18 anos e sou bissexual. Meu nome é Isabela Alves Mota, eu tenho 18 anos e sou bi. Então, meu nome é João Paulo de Castro Costa, tenho 38 anos, sou homem cis e homossexual. Antes dessa noite acabar, dance comigo a nossa canção. Inclusive, quando eu estava pensando nessas perguntas e quando veio essa resposta, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso durante essa conversa. Dizer isso hoje na frente de alunos ou no ambiente escolar é muito libertador, porque é algo que em tão pouco tempo não se falava. Então é bem interessante poder falar sobre isso hoje. Com naturalidade, não é? A comunidade agora é LGBTQIA+, não é? Eu sou da época que era GLS. Já ouviram falar disso? Pois é. E de uma época que é tão engraçado porque faz tão pouco tempo, né? Eu tenho 38, quando eu tinha 18, há 20 anos atrás, e eu estava saindo do ensino médio com 17, né? E nada se falava sobre isso, né? A comunidade era uma coisa muito secreta, né? A gente saía, tinha os lugares, os bares especificamente gays ou para as lésbicas, né? Que era do GLS. E aqueles que se diziam simpatizantes, que eram os que aceitavam a gente, né? Estar no mesmo ambiente que a gente. Hoje ainda existem, mas eu acho que as pessoas têm um pouco mais de liberdade de ser o que realmente são, porque também existem, nós somos respaldados também por outras questões e nós conseguimos também nos impor. Não lembro qual momento da minha vida eu descobri que eu era bissexual, mas eu só lembro de perceber, quando eu comecei a me relacionar com pessoas, que eu não gostava só de mulheres. E no começo eu reprimia um pouco esse sentimento por causa da própria homofobia dentro de mim, por causa do meio, por causa das amizades, da família, enfim. Eu não queria aceitar que eu era bissexual. Mas um dia eu fiquei com um homem e eu percebi, eu realmente sou e não tem como negar isso. Eu me aceitei um pouco tarde porque eu morava em uma cidade muito pequena, né? Eu morava em Bé de Minas antes de vir estudar aqui no Cefet. E por ser uma cidade do interior, assim, tem só quase 7.000 habitantes, então por ser muito pequena existe muito preconceito, né? E a cultura lá também não permite assim que você tenha contato, e se você não tem contato, você começa a achar que é errado ser como você começa a pensar que você está ficando doido, se você pensa diferente, se você sente atração por alguém, né, que é tido como uma atração diferente, que não pode ter. E então você começa a se questionar o tempo todo se realmente será que eu realmente gosto de garotas? Será que eu não estou confusa? Você começa a tentar se encaixar o tempo inteiro na cultura que tem ali na sua cidade, né? E quando você vai fazendo isso, você vai se enterrando cada vez mais em quem você é, né? Você vai se escondendo cada vez mais para poder cada vez tentar participar ali, tá tentando se sentir acolhido ali naquele meio. Desde sempre eu nunca duvidei sobre o que eu seria. Eu já sabia que eu gostava de pessoas independente do sexo e do gênero delas. E aí, só com um pouco mais velha, eu fui descobrir que eu gostar de pessoas independente disso tinha um nome, que era pansexualidade.
Eu sempre soube que eu gostava de mulher, só que eu ficava, tipo, negando. Mas quando eu me descobri, assim, né, quando eu decidi me assumir, foi de boa. Eu fui casado, né? Já namorei, já tive relacionamentos. Assim, é uma coisa engraçada, né? Porque a gente cresce e como eu cantava, eu comecei a cantar na igreja. Então a gente passa por toda uma transição de não entender muito bem o que está acontecendo ali. Talvez, assim, eu falar isso para vocês hoje, com a cabeça que vocês têm hoje, mas com a cabeça que eu tinha 25 anos atrás, onde não se podia falar sobre isso, não se falava. No ensino médio nem não existia, né? Porque o bullying comia solto, tá? Porque era assim. E a gente tinha que... E os gays todos tinham que se portar como héteros dentro da escola, no ensino médio, porque senão ia sofrer bullying, ia ser excluído. Então a gente ficava nós ficávamos com as meninas, até algumas pessoas questionam hoje, né? Ah, mas será que você não era bissexual? Você é bissexual? Eu disse não. A gente sabe muito bem do que a gente quer, né? Acho que desejo, sentimento, né, é uma coisa diferente de sexo e prazer, né? Se você tem com qualquer coisa, agora desejo e sentimento são outras coisas diferentes. E era assim, então a minha vida foi essa questão, digamos hoje, que a gente fala que a comunidade LGBTQIA+, essa história minha foi construída e eu acho que na maioria das pessoas que têm a minha idade também passaram por essa transição, né, onde que nós não podíamos falar ou iríamos ser julgados e hoje nós podemos conversar disso com mais naturalidade e tranquilidade, como deve ser, né? Como que ninguém é melhor nem pior do que ninguém. Eu vim de uma cidade no interior de Minas que se chama Vargem Alegre. Ela é cidade assim, deve ter 20 e poucos anos, antes ela era um distrito. E assim, é uma cidade pequena que tem por volta de 6 mil, no máximo ali 8 mil habitantes. E é assim, uma cidade baseada na agricultura, na pecuária, então é uma cidade assim, que a gente vê ainda muitas raízes de preconceito, tanto de machismo, quanto de homofobia, quanto de misoginia, e é uma cidade que a gente percebe muito essas coisas ainda. E eu fiquei lá até os 6 anos de idade, quando eu vim pra cá, morar aqui, junto com a minha irmã, com meu pai e com minha mãe. E a gente começou a morar em Fabriciano e assim, eu sempre ia muito na igreja com minha mãe e eu fui coroinha durante muito tempo, assim. Então, pra mim, quando eu comecei a desconfiar, né, que eu também sentia atração por homens, foi algo assim que pesou muito a minha consciência e que eu tentava assim fazer de tudo para negar. Eu ia para missa, pedia para parar de sentir aquilo, falava que eu não podia pecar daquele jeito e era algo assim que consumia muito da minha saúde mental, mesmo sendo mais novo, né? Era algo que me afetava muito, porque assim, a gente tendo 11, 12 anos de idade e ficar pensando, nossa, eu tô cometendo um pecado, eu não posso sentir isso, aquilo vai te prendendo, vai te dando um aperto e assim, você sente ainda mais dificuldade de conseguir se aceitar. É difícil falar de história como membro da comunidade, porque parece que a gente está dividindo a nossa história em várias coisas, né? Então, não é uma pergunta muito fácil de ser respondida. Mas, em alguma medida, eu fui uma pessoa que me assumi relativamente tarde, publicamente, né? Embora questionasse a minha sexualidade na adolescência, fui ter segurança com relação a isso e publicamente me posicionar ali na idade adulta ao longo da minha graduação e também conforme os grupos nos quais eu me inseria, né? Enfim, minha mãe soube mais cedo do que núcleos familiares mais distantes, enfim. E foi só quando eu vim pra cá, que eu cheguei aqui no Cefet, que eu
que eu lembro que quando eu cheguei, por as aulas terem começado um pouco mais tarde, né, estava perto do mês do orgulho, ou passou uns meses e foi, aí o pessoal estava estendendo a bandeira, estava fazendo aquela coisa de pintar. E aí foi quando eu comecei a me sentir mais confortável, quando eu comecei a olhar ao redor e ver que não tinha problema gostar de garotas, não tinha problema ser como eu sou. E aí foi quando eu comecei a realmente me aceitar mais, ser quem eu sou. Chegou numa época em que assim, eu ainda negava esses sentimentos e um menino falou que gostava de mim. E eu, assim, eu não senti o mesmo por ele, no caso. Mas quando ele falou, eu acho que me deu alguma pontada, assim, pra poder assumir quem eu realmente era. E aí eu consegui me aceitar. Eu realmente falei assim, não vou mais negar, porque eu realmente sinto. E eu não acho que eu tenho que deixar de ser quem eu sou, né? E resolvi me aceitar. Nunca fiz parte de um grupo de militância, mas eu sempre, por meio da academia, da universidade, eu me aproximei de grupos que tinham dentro da universidade e eu comecei a estudar isso. Então, o meu engajamento e a minha aproximação no campo de formas de ativismo vai muito mais via pesquisa e uma intervenção por meio da minha prática profissional propriamente dita, na educação, como professora, do que de alguma outra forma. Então, hoje, eu tenho, assim, mais liberdade de falar que eu sou da comunidade, que eu não preciso de ficar fingindo ser quem eu não sou, para agradar outras pessoas que, assim, não somam na minha vida. Então eu preferi me aceitar e parar de sentir aquele peso, aquela culpa por amar. Fui casado, separei, hoje eu namoro e vivo minha vida tranquilamente como uma pessoa qualquer, sou professor e é isso, é a minha vida na comunidade, né? Já tô velho também para ficar saindo com essas coisas todas, então não tenho mais o pique que eu tinha antes de frequentar os lugares. Eu acho que aquelas coisas que tinha que ser escondido, tá? A gente ia, parava na esquina, tinha que ir a pé até o lugar, para ninguém ver que você estava entrando ali. Ainda ficava procurando para ver se tinha algum conhecido, para ver se estava nos vendo. Hoje eu posso andar de mão dada no shopping com meu namorado. É muito diferente. Sobre ser pansexual, eu tive certos problemas com pessoas julgando o fato de ter a bissexualidade e a pansexualidade, porque que eu me identifico como pansexual. E até hoje eu não sei muito bem a diferença, mas eu só sei que eu me identifico como pansexual e porque a bandeira é muito linda. O tempo todo as pessoas falam, mas você tem certeza? Invalidam tudo, invalidam nosso símbolo, a nossa bandeira, invalidam nossa sigla, fala que tem letras demais, que não sei o quê, e o tempo todo invalidando a pessoa que a gente é, de quem a gente gosta, como a gente se veste, como a gente se expressa, e também discutindo coisas que não tem que ser discutidas, que é o direito. Como assim eu tenho que discutir se eu tenho direito a casar, se eu tenho direito a adotar, se eu tenho direito de ter um salário justo, algo do tipo? Tem que ficar discutindo essas coisas ainda, que são direitos nossos e pertencem a gente. E também ver, principalmente dentro da escola, o Cefet sendo um lugar, eu me sinto muito confortável para ser quem eu sou, mas ainda ter que ficar escutando comentário homofóbico, brincadeirinha idiota, qualquer coisa, as pessoas relacionam gay como se fosse uma coisa ruim, sabe? Então o tempo inteiro essas brincadeiras, as pessoas não, ainda mais a gente, né? A nossa geração tem tanto acesso à internet, tanto acesso à informação, tanto acesso à pesquisa, não pesquisar sobre as coisas e simplesmente tirar da cabeça delas. E ficar fazendo esses discursos ruins e preconceituosos. E também tanto, eu falei muito dos direitos, né, que
civis, assim, né, como casamento, essas coisas, mas também a liberdade, o respeito para poder ser quem a gente é, andar na rua segurando a mão de uma garota sem ter problema nenhum, né? Eu acho que é uma das coisas, assim, né, poder ser quem a gente é, expressar o nosso amor em qualquer local, sem se sentir julgado, sem ter que ficar ouvindo as pessoas falar um monte de coisinhas chatas e também, né, sempre ser invalidado, sempre associarem a gente como algo ruim. Eu acho que é uma das maiores lutas que a gente vive, né? Eu acho que um dos maiores desafios foi um pouco da vergonha por medo dos meus amigos não me aceitarem. Eu me assumi primeiro para os meus amigos do Cefet, porque aqui é um ambiente confortável para a gente, mas muitos dos meus amigos de infância, meus amigos da rua, do meu bairro antigo, não sabem. Eu não contei para eles, pelo menos não com essas palavras, eu sou bissexual. E nem para o meu pai eu contei ainda. Então eu acho que esse preconceito, esse medo de não ser aceito é um dos principais desafios que qualquer pessoa da comunidade vai enfrentar. Porque por mais que a família e os amigos aceitem, ainda existe algum meio que pode não aceitar e dá um medo. Eu tenho uma amiga de infância, tipo, a gente é amiga há mais ou menos uns 12 anos. E ela sempre dormia na minha casa. Quando os irmãos dela descobriram que eu era bissexual, eles arrumaram um alvoroço pra ela não ir dormir lá em casa, porque eu gosto de mulher. Tem uma historinha pra contar pra vocês. Aliás, eu tenho duas histórias. Vou contar pra vocês uma história que eu lembrei na hora que eu tava pensando no que a gente ia conversar, de uma criança. Que essa criança tinha 7 anos de idade. E ela entrou numa escola e aí os pais foram chamados na escola porque essa criança não gostava de jogar futebol. E essa criança só queria jogar vôlei com as meninas. E aí, na época, acho que a nota, não era nota, era negócio de conceito. E a professora de educação física deu conceito B para essa criança. E aí a mãe dele foi lá e falou, não, mas por quê? Ele tira A em matemática, em tudo, e ele é A em todos e B em educação física. Ela queria entender o porquê. Porque seu filho não joga futebol, ele só fica ali jogando dama com as meninas. E aí, ele só fica ali jogando dama com as meninas. E então ele não participa da aula. E aí, em outro momento, a escola vai chamar essa mãe e orienta que ele tinha que fazer um tratamento psicológico por conta disso. E eu não sei se vocês sabem, agora o homossexualismo existiu, né? Porque era uma doença, né? E isso mudou tem uns 30 e poucos anos, né? Acho que foi em 1992, não sei, 1990, né? E aí essa criança, ela fez um tratamento psicológico durante 1 ano com um psicólogo. E o psicólogo, no final do tratamento, ele virou para a mãe e foi dar o laudo para ela e disse: ele é uma criança que não gosta de jogar futebol. Porque com 7 anos não sabe nada sobre a sexualidade. Pensa no tanto que essa criança foi violentada emocionalmente aos 7 anos, passando por um tratamento psicológico, porque ele não gostava de futebol. Mas, na verdade, os professores da época queriam dizer: esse menino é gay, ele tem que ser tratado. Esse menino chama-se João Paulo, sou eu. Isso é uma história que aconteceu comigo aos 7 anos de idade. E eu tive que fazer esse tratamento. E não adiantou nada, tá, gente? Tô aqui, continuo do mesmo jeito, tá bom? Passou 30 anos, continuo, tá? Continuo gay, tá bom? E não mudou nada. Essa história me emociona muito, porque ela envolve uma questão do ambiente escolar e como que interferiu em várias fases da minha vida, né? Então, quando não se tem um ambiente... É lógico que eu estou falando de uma coisa de 30 anos atrás, né? Mas quando não se tem um ambiente escolar esclarecido, não estou falando para ninguém que tá na escola, né? Na instituição, ninguém que incentiva ninguém a ser gay ou lésbico ou o que for, porque ninguém é incentivado a ser, né? As pessoas nascem assim. Mas o acolhimento é importante, entender as pessoas dessa forma.
Então acho que eu lembrei dessa história, eu queria contar ela para ilustrar essa parte. Uma outra história também, que é dentro da comunidade, dentro da sociedade, né? Que é dentro do ambiente escolar e dentro da sociedade, como que nós devemos nos portar e como que é importante o acolhimento. O que eu acho é que as pessoas, às vezes, a gente tem que ter muita paciência para conversar com as pessoas, porque muita gente, infelizmente, não sabe mesmo. Eu estava sentado outro dia num lugar, numa roda de pessoas que eu conheci há pouco tempo, e aí tava eu e meu namorado, a gente tava conversando, uma roda, numa mesa. E aí eu não sei que assunto que surgiu, que eu acho que as pessoas têm essa necessidade de afirmar pra gente, não, eu respeito. Não, eu não tô preocupado se alguém tá me respeitando ou não. Por eu ser gay, eu nem lembro que eu sou gay. Eu sou João Paulo, professor, concursado, dou aula há 19 anos. Meus alunos relativamente gostam do que eu faço, ralei bastante para chegar onde eu tô, fiz minha faculdade, meu mestrado, meu doutorado. Eu não tô nem aí se eu sou gay ou não sou. Isso para mim é algo que diz respeito a mim e a quem eu vou me relacionar. Aí ela virou para mim assim, mas eu respeito. Eu falei, o João Paulo, sarcástico, na hora, virou e falou assim, aí eu falei, do que você tá falando? Ela disse, não, eu respeito. Eu falei assim, aí eu fui, abracei meu namorado e falei, do que você tá falando? Ela falou assim, não, eu respeito vocês dois. Eu falei, mas por quê? Não, eu não tenho nada contra não, vocês serem gays. Eu falei assim, você é hétero? Ela, sou. Eu falei, não, eu também te respeito. Entende onde que eu tô querendo chegar? As pessoas têm que entender que elas não têm que respeitar um ao outro pela orientação sexual. Tem que respeitar pelo ser humano, porque a gente deve respeitar qualquer ser humano. A orientação sexual diz respeito a cada um. Não diz, se a pessoa tem uma orientação sexual diferente da sua, você não tem que respeitar ela, não é por conta disso, não é porque ela é um ser humano, você não tem nada a ver com isso, né? É isso que eu penso, tá bom? Então, eram essas duas historinhas que eu queria contar para ilustrar como que eu lido com isso hoje, das coisas do passado dentro da comunidade escolar e como que eu lido isso dentro da sociedade. Muitas pessoas ficavam perguntando se ser pansexual é gostar de pessoas gays. As pessoas não sabem que pansexualidade é relação com o gênero das pessoas e não sobre sexualidade, não sabe diferenciar orientação sexual com orientação romântica e sempre me perguntavam se eu gostava de panelas. É um preconceito muito esquisitinho, mas é. A minha família sempre foi muito de boa em relação a isso, até porque na minha família já tem outras pessoas que são da comunidade LGBT e foi tudo muito de boa. Tipo, um dia eu só cheguei pra minha mãe assim, eu nunca tive que me assumir nem nada do tipo. Eu só cheguei pra minha mãe e falei que eu tava conversando com a mulher e ela agiu naturalmente. Eu acho que fora da escola a gente pode falar, né, do quanto o Brasil ainda é um dos países mais homofóbicos que existe. A violência contra LGBTs aumenta mais a cada ano, infelizmente. E mesmo que a gente esteja, talvez, caminhando para uma certa diminuição dessa violência com a inclusão de pessoas da comunidade em poderes públicos, né? Como a gente tem a Erika Hilton sendo deputada, por exemplo. Então, assim, eu acho que a gente futuramente, mas num futuro um pouco distante, a gente vai poder diminuir essa violência no Brasil. E dentro da escola, eu acho que às vezes conviver com... Porque a gente tem, igual eu falei antes, aquela segurança dentro da escola por causa dos docentes, mas uma certa insegurança pelos discentes. A gente, infelizmente, ainda sofre muita homofobia dentro da própria sala de aula. Inclusive, eu já escutei várias piadinhas dentro da minha própria sala sobre assim, coisas horríveis de se dizer,
eu posso comentar sobre, assim, uma que eu escutei recentemente, que era um grupo, né, brincando, fazendo aquelas brincadeiras típicas, né, quando você quer ser preconceituoso, e fazendo uma certa piada de falar, por exemplo, fulano, se você quer dar pro Beltrano, você fala. E aí a pessoa simplesmente fala assim, não sou bem eu que quero dar para ele, e olhou para mim e todo mundo começou a rir. E isso, assim, realmente deixa marcas. Eu fiquei bem chateado na época, porque uma das pessoas envolvidas na brincadeira era de uma pessoa que eu já gostei muito, inclusive. Então, assim, eu fiquei bem ressentido na época, e era uma época na qual eu corria muito atrás da pessoa ainda, e depois desse acontecimento eu percebi que não valia a pena, porque é uma pessoa que acho que não tem o valor que eu preciso, sabe? Só para situar, né? Nasci em 87, formei em 2009 e aí comecei a ser professora, né, nesse momento, né? Então, quando eu me formei, ainda era uma questão, assim, né? Os meus colegas de turma, embora eu tivesse amigos lá dentro, talvez tenha sido o grupo de vínculo de amizade que eu mais demorei a me assumir pelo receio da aceitação dessas pessoas. A educação física embora a gente veja, né, nas equipes esportivas e tal, uma lógica bem de valorização da representatividade, falando, nossa, nos Jogos Olímpicos temos não sei quantas pessoas, e hoje em dia a gente tem um número de atletas até interessante que se assume e se engaja nesse tipo de discussão. É um ambiente que tem um conservadorismo forte. Eu acho que a educação física historicamente tem uma relação com as instituições militares, tem uma lógica de disciplina e tal, que ainda se faz muito presente nos ambientes ligados a ela, seja de clube, seja na universidade e seja nas pessoas que se formam nesses contextos. Então, havia um receio nesse sentido, e quando eu comecei a dar aula nos diferentes lugares que eu trabalhava, eu preferia primeiro não me posicionar, né, enfim, não falar a respeito, não trazer tanto das minhas questões pessoais para as escolas. E eu acho que eu comecei a fazer isso principalmente a partir do momento que eu me tornei servidora pública efetiva, né? Eu acho que isso te dá uma segurança. Bom, as pessoas aqui não vão poder me demitir porque eu sou quem eu sou, o que quer que seja. Então, seja por aspectos da minha subjetividade, da minha orientação sexual, seja por posicionamentos políticos, enfim. Então, isso fez toda a diferença na minha vida. Eu entrei primeiro na prefeitura de BH, e mesmo lá eu tinha um certo receio por estar lidando com crianças muito pequenas, né? Enfim, né? Pré-adolescentes. Então havia esse receio de que, né, na direção, enfim, isso fosse entendido como ela vai influenciar as crianças, porque infelizmente é uma questão que a gente escuta, que a gente acompanha. E aí, passado um tempo, quando eu vim para o Instituto Federal e depois aqui no Cefet, aí eu já tinha uma segurança, e inclusive comecei a não ser a única, né? Isso também ajuda muito, quando você não precisa ser a pioneira numa coisa, opa, é a professora sapatão. Não, eu sou uma de um conjunto de pessoas. Isso é mais uma coisa sobre mim, né? E a gente começa a ter uma lógica de diversidade, que isso nos torna o único fator que é considerado com relação a você. Fora, eu nunca sofri preconceito diretamente. E dentro de casa também, eu sou assumida para minha mãe e para minha irmã, e elas foram super de boas com isso. Eu acho que a escola pode ser mais inclusiva e acolhedora, não tolerando esse tipo de preconceito. E tendo a representatividade também. Que aqui no Cefet nós temos professores que são da comunidade e muitos alunos. E isso cria um ambiente confortável para as pessoas que estão se descobrindo, para as pessoas que ainda estão entendendo o que elas são e estão conhecendo a comunidade. Talvez coincidência ou não, assim, as primeiras vezes que eu fui, sei lá, interpelada com a ideia de ser sapatão foram em contextos escolares, e desde muito jovem, eu não sou uma pessoa exatamente feminina dentro da noção hegemônica de feminilidade. Então eu lembro na van indo para a escola, de alguma menina me perguntando assim, você é sapatão? E eu já entendi pela pergunta assim, isso não é bom. Aí eu falei, não. Tinha, sei lá, eu estava na primeira ou segunda série, então, sei lá, 6, 7 anos.
E aí eu lembro de eu perguntando para minha mãe e ela já falou assim, por quê? Alguém te chamou disso? Não. Então, assim, e também na escola tinha uma coisa de eu ser muito esportiva, muito meninona, assim, e também ser ofendida a partir disso, né? Então, eu acho que a escola ter condição de promover um acolhimento para isso não ser um problema, para eu não ter medo, mesmo antes de entender o que é ser homossexual, disso não ser algo que eu tivesse medo, que fosse visto como necessariamente algo negativo, algo ruim, é algo fundamental, né? A escola tem que ser espaço de acolhimento para todo mundo. E nesse sentido, a representatividade ajuda nesse aspecto, né? Óbvio que pessoas de qualquer orientação sexual podem promover acolhimento com relação a essa comunidade, pessoas brancas podem promover acolhimento para pessoas negras e garantir ou tentar garantir que não haja racismo e algo nesse sentido. Mas você ver a diversidade dentro da escola é algo que ajuda muito as pessoas não naturalizarem a ideia de que existe só uma forma aceitável, razoável de ser e de estar no mundo, né? Então, uma escola mais diversa em todos os âmbitos, dos seus funcionários, dos seus alunos, etc., eu acho que é uma escola que tem mais chance de acertar na ideia de promover respeito, de promover respeito às diferenças e valorização das diferenças, né, por todas as pessoas que estão passando por esses lugares. Eu acho que projetos como esse ajudam muito a representar a comunidade, né, fazer a comunidade se sentir mais acolhida, e ajuda muito a dar mais visibilidade e sofrer menos preconceito no ambiente escolar e fora da escola também. Enquanto a gente ainda tiver preconceito sendo propagado dentro de conversas, dentro de corredores que a gente tem aqui, eu acho que essa falta de acolhimento ainda vai existir. E o único jeito realmente é a gente mudando a nossa forma de pensar e acabando com esse preconceito. Eu costumo dizer que às vezes eu nem lembro que eu sou gay, porque tipo, isso pra mim hoje é uma coisa muito natural, né? E eu acredito que nós tenhamos que continuar lutando para que isso, a cada dia mais, soe naturalmente, porque é natural e tem que ser natural. E quando a gente fala quando eu falo muito dessa questão da naturalidade, eu entro numa questão de que o porquê que isso tornou-se não natural, o porquê que nós tivemos que ser uma comunidade dentro de um ambiente, porque não existe a comunidade hétero, ninguém se preocupa com a comunidade hétero dentro do ambiente escolar. Porque hoje nós somos fadados, a nossa comunidade, a nossa sociedade, na verdade, o mundo, até o calendário nosso, ele segue uma doutrina de algo que vem de um livro, que se tornou a verdade para um grande grupo de pessoas e que querem que isso engula-se, né, enfia para nossa goela fora, né? A homossexualidade ou a bissexualidade, a transexualidade, todas as diversidades sexuais, elas existem desde que o mundo é mundo, né? O que acontece hoje é que as pessoas estão um pouco mais esclarecidas e as pessoas hoje elas têm um pouco mais de liberdade de expressar da forma que realmente são, sem ter que se esconder atrás de máscaras, né? Que não nos deixam bem, não nos deixam felizes, né? Com máscaras que eu tive que usar durante um tempo da minha vida, durante a minha adolescência inteira, né? Durante o tempo que eu cantava na igreja, que eu tinha que ser o menino hétero cantor da igreja, cheio de trejeitos, mas era o hétero cantor. Até hoje, mas hoje isso não acontece mais. Brincadeira, você sabe bem como que funciona. Eu acho que a representatividade é muito importante em qualquer lugar, né, por causa das próprias pessoas que estão se descobrindo. A normalização da existência das pessoas LGBT é muito importante, porque quando a gente está entendendo quem a gente é, a primeira coisa que a gente sente é uma negação. Porque, querendo ou não, o mundo, o nosso meio é homofóbico. Então, que nem eu disse, a primeira coisa que eu fiz foi negar que eu era. Eu não queria aceitar, porque eu já sentia que era algo errado. Então, é importante que a gente veja pessoas LGBT e normalize isso, não seja uma surpresa alguém ter uma sexualidade diferente da nossa.
Eu acho que a gente precisa sim, de ter uma educação tanto quanto a sexualidade em si, quanto a identidade de gênero, porque eu acho que o único jeito de você combater o preconceito é com informação. E enquanto as pessoas que são, nesse caso, homofóbicas, não entenderem que outra pessoa que seja também da comunidade é igual a ela, isso não vai acabar. Na escola eu acho muito importante ter a representatividade e que, no caso, no Cefet, ser da comunidade é muito bom. Aqui no Cefet a gente tem vários docentes que são da comunidade e eu penso assim que a gente estar num ambiente junto com eles dá um certo amparo para a gente poder ser quem a gente é. Porque assim, a gente pode pensar que eles já passaram pelo que a gente passou, que se a gente se sentir inseguro, a gente vai poder contar com eles para poder entender, né, a nossa situação. E eu acho que essa representatividade aqui é algo que às vezes pode te abrir muitos caminhos para se aceitar. O meu modo de ver é a relevância da representatividade de nós, gays, lésbicas e transexuais e whatever, dentro de todas as letras que tem ali, dentro de toda a diversidade. A representatividade nossa dentro da comunidade escolar é para mostrar cada vez mais que nós não somos diferentes de ninguém. Nós não representamos algo anormal. Nós representamos algo que é dentro da naturalidade. A importância é para que a nossa comunidade possa se sentir mais acolhida, né? Dentro da sociedade atual, que ainda continua sendo bastante preconceituosa. Às vezes a pessoa não se aceita por não saber quem ela é. Ela fica naquela dúvida, será que eu sou gay, será que eu sou bi, será que eu sou lésbica, será que eu sou pan? E a pessoa às vezes não teve o certo ensino do que significa cada um desses grupos na sociedade LGBT. Então eu acho que a educação serve tanto para combater quanto para informar. Eu, quando dou aula para meus alunos, e muito pelo contrário, eu tenho um respeito muito grande deles por mim. Eu tenho um respeito muito grande dentro da sala de aula, porque ninguém ali me respeita não é pelo fato de eu ser gay, é pelo fato de eu ser um professor de física. E eu tentar dar a melhor qualidade de aula para eles possível enquanto eu estou ali dentro da sala de aula. Muita gente às vezes fica naquele negócio de não se aceitar, de ficar igual eu ficava, achar que tá pecando por conta de religião ou por conta de cultura, depende muito da pessoa. Mas eu acho que a gente vê o quanto às vezes eles, estando aqui dando aula, que tiveram a coragem de assumir quem eles eram e assim, não tem medo de esconder, eu acho que garante pra gente, assim, um pequeno passo pra gente poder também se aceitar. Mesmo que a gente ainda tenha muita falta de amparo nas escolas, inclusive eu estava conversando com uma pessoa ontem sobre uma escola daqui de Timóteo, que o menino estava sofrendo bullying por ser gay e a escola, assim, sem saber como tratar do assunto, chamou os pais do menino e falou que ele era gay. E os pais não sabiam. Então, assim, às vezes a gente vê que essa falta de amparo também pode levar para situações complicadas. Às vezes a pessoa não está pronta para se assumir e simplesmente arrancam ela do armário. E assim, é complicado você ser arrancado né, arrancar sua sexualidade para, mesmo que não seja para seus pais, acho que para qualquer pessoa, é um certo desconforto, porque você ainda não estava pronto para se aceitar e aí outra pessoa faz isso por você. Mas eu acho que a representatividade de LGBTs na escola é sim muito importante para a formação da sua própria sexualidade, inclusive.
Então, o respeito que eu busco é o respeito pelo profissional que eu sou, pelo que eu posso oferecer para eles como professor, como aluno. E, ao mesmo tempo, que aqueles alunos que por algum momento se sentiram como eu me sentia há 30 anos atrás, há 20 e tantos anos atrás, e pensaram assim, não, meu professor chegou ali, eu também posso, né? A representatividade de pessoas, porque a gente sofre, por mais que eu romantize isso e diga, não, isso é natural, eu sou assim e ninguém tem que mandar na minha vida, não. Mas eu lutei muito para conseguir chegar numa posição em que eu pudesse falar assim, dessa forma, sem ter problema nenhum de ninguém querer falar alguma coisa comigo ou de ter medo de perder um emprego ou algo parecido. A escola pode sim ser acolhedora, trazer isso, não é um assunto que a escola precisa intocar, né? Eu acho muito importante para poder mesmo os alunos se sentirem confortáveis em ser quem eles são. Então, continuar mostrando, continuar manifestando isso de diversas formas, para que quem está aqui dentro da escola, quem está ao redor, possa se sentir acolhido, possa olhar para o lado e saber que aqui é seguro para ele poder ser quem ele quiser. Eu acho que um ponto é ter atenção às diferenças. Eu acho que quando você pensa que é sua responsabilidade garantir que as pessoas convivam com respeito, sem naturalizar preconceito como brincadeira e intervir nesse sentido, isso é um ponto importante. Outra é também tentar trazer essas questões, né? A escola não está aqui só para ensinar as pessoas matemática, português e ciências, né? Está para formar cidadãos, né? É uma frase que parece meio clichê, mas é verdade. Ser cidadão não é só saber ler e saber somar, saber história e jogar bola, né? É você saber respeitar os outros, é saber conviver em sociedade e entender, né, dos seus direitos e se valorizar também, né? Não só respeitar os outros, mas conseguir reconhecer as suas subjetividades e se valorizar. Então, acho que a gente ter formas de promover ações dentro e fora das disciplinas, eventos, coisas que o próprio Grêmio, como vocês estão fazendo, fazem, mas a escola também apoiar isso e fazer as suas próprias ações para tentar colocar isso em pauta e ser uma preocupação para os alunos e dar espaço para que isso seja debatido, né, para que dúvidas sejam levantadas, para que haja maior conhecimento científico sobre essas questões, é algo que inegavelmente ajuda, né, a cumprir esse propósito, né? Quem disse que um homem cis tem que se relacionar com uma mulher cis? Onde isso está escrito? Por que a gente carrega esse preconceito? Eu estou falando, gente, de uma classe hoje que são os homossexuais os homossexuais, né, os gays e as lésbicas. Hoje eu vou te dizer que eles ainda sofrem menos do que, por exemplo, os trans, né? E as outras diversidades de orientações sexuais aí, e diversidade de gêneros também, né? Então, quem é que disse? A gente está aí fadado a viver uma verdade que está escrita unicamente em um livro, que a gente nem sabe se é um livro de literatura, né? Nem é uma coisa científica, e que as pessoas querem impor isso. Isso é complicado, porque isso cai em esferas políticas, né? De políticas públicas. Hoje existem políticas públicas que querem, às vezes, situações que querem que o Estado assuma políticas públicas que estão relacionadas não ao bem da comunidade, mas sim ao interesse próprio de uma comunidade específica que tem uma crença em algo e que quer colocar aquilo ali como uma política pública de Estado, né? Então a gente tem vários assuntos relacionados a isso, e dentro da comunidade LGBTQIA+, existem várias pautas nesses aspectos também, né? Então, o que eu penso hoje, por exemplo, dentro da educação, né? Dentro do ambiente escolar, muitas vezes os nossos alunos, eles chegam aqui já com... Porque eu acredito, né, que a índole, você nasce
com ela, mas o caráter ele pode ser construído, ele tem influências do meio que você convive, né? E eu vejo tanto que os alunos saem daqui mais abertos a enxergar essa diversidade que o mundo é e enxergar isso com naturalidade, né? Não perceber isso como algo que foge da normalidade, como não é, né? Ninguém aqui fica, nós professores, nós passamos por um período de massacre, de achar que nós doutrinávamos ou que nós doutrinamos os nossos alunos em certas pautas, né? Eu ensino física, eu tenho 2 horas por semana, 2 horas nada, 1h40. Gente, se eu conseguir com 100 minutos ensinar o meu aluno a resolver um circuito elétrico, eu já estou muito satisfeito. Eu vou ter lá tempo para discutir outras coisas dentro da sala de aula? Não dá. Agora, a minha postura como pessoa, como cidadão, aí sim, ela serve de exemplo para meus alunos. E se tem uma coisa que eu tenho muita certeza e que eu tenho minha consciência tranquila de que nesse aspecto eu posso sim servir de um bom exemplo para eles. Então, o papel nosso, né, dentro da escola, como uma instituição, né, mostrar ajudar os nossos alunos a enxergarem que existe diversidades, né, que existem pessoas que não têm a mesma postura que eles, mas que está tudo bem e que é isso, que gostam de coisas diferentes, né, e que nasceram dessa forma. Então, a escola pode sim contribuir nesse aspecto, né? Acredito que eu não sou exemplo para ninguém, né? Mas os meus alunos que queiram podem seguir o exemplo de pensar assim, não tem porquê, porque é natural o que eu vivo. Para mim, a minha sexualidade não vai mudar em nada no meu caráter, ou no que eu vou ser, ou no que eu represento, ou algo do tipo. Que bom, a gente tem um contexto das últimas décadas que eu considero de muita melhoria nesse aspecto. Eu acho que a gente tem muito mais atenção a essa discussão, acho que a gente tem espaços de acolhimento, acho que a gente tem uma legislação que, embora tenha sido construída não pelos próprios legisladores, mas imposta pelo judiciário, mas enfim, um pouco mais razoável, seja para coibir preconceito, seja para poder possibilitar, por exemplo, casamento e algo nesse sentido. Então, acho que o que eu diria como mensagem é busquem os espaços que são de apoio nesse sentido. Nem sempre a gente vai ter, uma família que acolhe, nem sempre todos os professores vão ser pessoas que vão acolher, mas a gente consegue achar núcleos que nos auxiliam nesse aspecto. Eu acho que a mensagem é que não, independente se é assumido ou não, não deixar que as pessoas te digam como você deve ser e também não abrir mão da sua sexualidade, abrir mão de quem você é e não deixar que você se afunde para tentar se encaixar em coisas, em lugares que você não se vê, né? Para você poder ser quem você quiser e não abrir mão de ser quem você é, de amar como você ama, porque é bonito sim amar como a gente ama, né? E não tem problema nenhum em ser como a gente é, né? Então jamais abrir mão de ser quem a gente é. Isso não significa se assumir ou não, né? Porque é muito difícil, ainda mais para quem é menor de idade, se assumir às vezes, né? Porque os pais não aceitam. Mas independente disso, não deixar que isso roube quem você é, né? A principal mensagem que a gente precisa de ter é nunca desistir de ser quem a gente é. Porque se você vai negar que você às vezes sente atração pelo mesmo gênero, você vai viver uma vida em farsa. E isso vai, alguma hora, vai causar algum problema para você. Então,
não deixa de ser quem você é. Não... Eu sei que é complicado, principalmente no país que a gente vive, com às vezes até na família, igual a minha, que é de uma cidade muito pequena, a gente tem medo mesmo, é comum, mas eu acho que se a gente também fingir ser quem a gente não é, a gente nunca vai ser feliz, a gente nunca vai encontrar a felicidade. A escola é o primeiro ambiente onde que nós nos relacionamos, além da nossa família. Nossa primeira relação é com nossos pais ou com as pessoas que nos criam, né? Com o ambiente que nós nascemos, que nós crescemos. Mas é na escola que nós conhecemos nossos primeiros amigos, amigos esses que muitos vão para o resto da vida. Os nossos primeiros amores, onde a gente se apaixona pela primeira vez. E as nossas primeiras relações, né? Onde acontecem isso. Então é nessa fase. E é uma fase que a gente está muito confuso ainda. E eu fico muito, muito feliz de os meus alunos hoje, que são LGBTQIA+, poderem viver isso tão saudavelmente e tão naturalmente nessa fase tão bonita da vida deles. Eu não pude fazer isso, mas eles hoje podem. Sobre ter representatividade e aceitação nos ambientes é muito importante para as pessoas da comunidade. Tipo, se você não tem essa aceitação dentro de casa ou então na escola mesmo, você tendo a aceitação de uma pessoa é muito importante. Tipo, se você não tem dos seus pais, você vai acabar tendo dos seus grupos de amigos e eles vão te defender. E você vai acabar tendo esperanças e sabendo que mesmo com as pessoas julgando, sempre vai ter alguém para poder te aceitar. E também porque um dia todos nós vamos morrer. E tipo, só viva, seja feliz. Para vocês que sofrem preconceito, têm medo de se assumir por sofrer preconceito, por medo de sofrer preconceito, saiba que sempre vai ter alguém ali para te apoiar. Busque se rodear de pessoas que vão te apoiar, pessoas que te entendem ou que querem te entender. Porque o preconceito está enraizado na nossa sociedade, principalmente nas pessoas mais velhas. Então, eu sei que é difícil, mas com algumas pessoas é preciso ter paciência, principalmente essas pessoas mais velhas. Então, busque pessoas da comunidade, pessoas simpatizantes da comunidade, que vão poder te apoiar e que não vão te deixar sozinhos, porque a pior coisa é você se sentir sozinho com uma coisa completamente nova na sua vida e, infelizmente, isso é motivo de muitos casos de pessoas tirando a própria vida. Então, é importante que vocês tenham pessoas ao seu lado. É importante não colocar em si a responsabilidade de estar sofrendo preconceito, não assumir que existe um jeito certo de você se expressar, de você ser no mundo. Então, busquem aqueles que podem te apoiar e não tentem resolver as coisas sozinhos, porque a coletividade é o que ajuda nesse aspecto. Acho que é isso. Obrigada. Todo homem precisa de uma mãe. Todo homem precisa de uma mãe. Todo homem precisa de